Bom dia. Estamos começando mais um Debatema do Redação Nota 1000. Meu nome é Leonardo Baroni, faço parte da equipe pedagógica da plataforma e hoje vou atuar como mediador da nossa live. Nesse encontro, falaremos sobre o tema aplicado no Enem em 2020, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Dentre as opções de discussão possíveis, trataremos sobre como as doenças mentais ainda são consideradas estigmas em nossa sociedade, além de abordar a questão do desconhecimento sobre o assunto, que acaba por reforçar preconceitos e várias formas de discriminação. Nesse quadro, é interessante discutir quais seriam as medidas necessárias para evitar a construção de um estereótipo e ajudar, de maneira efetiva, as pessoas que apresentam um transtorno mental na nossa sociedade. Para debater conosco, hoje temos a presença de Alex Bender, psicólogo clínico de abordagem psicanalítica formado pela Unesp, e também Júlia Ferreira, que trabalha no setor de monitoramento e treinamento de corretores da plataforma Redação Nota 1000. Sejam bem-vindos. De maneira um pouco diferente dos debatemas anteriores, hoje o nosso convidado Alex irá expor os seus pontos de vista e integrar conhecimentos pertinentes ao tema que foi abordado na primeira aplicação do Enem 2020. A nossa convidada Júlia, em seguida, irá organizar e esquematizar esses argumentos, seguindo a estruturação prevista nas redações do exame. A partir de agora, passarei a palavra ao Alex para iniciar a nossa conversa. Bom dia, Alex. Bom dia. Primeiro, agradecer pelo convite. Eu acho que esse é um tema que está cada vez mais em pauta e que, de fato, é importante que a gente fale cada vez mais disso, justamente, né, a fim de combater os preconceitos e os estigmas, né, que é um pouco da proposta, né, dessa redação do Enem de 2020. E que eu acho que é o que a gente vai tentar construir aqui, né? Bom, eu acho que é interessante, para dar uma introdução sobre esse assunto, sobre esse tema, fazer um breve panorama geral e histórico de como que as doenças mentais, ou então a loucura, né, colocar dessa forma, porque é um termo mais geral e como era designado, né, qualquer transtorno de ordem mental durante a história, né, como que ela era vista, como que ela era encarada durante os diferentes contextos históricos, né? Bom, primeiramente, é importante falar que a loucura ela já foi vista de diversas formas, né? Primeiro já passou de um campo mais do misticismo, né, visto como uma possessão demoníaca ou talvez como algum castigo divino, para em seguida começar a ser vista como algo que era desviante das normas sociais, né, das convenções sociais. E assim com outras categorias, né, com outros grupos marginalizados, eles tinham que ser contidos, né, excluídos a fim de preservar essa ordem social. Então, ainda não era visto como necessariamente algo da ordem do patológico, mas que a partir do século ali 18, 19, com o início, com o surgimento da psiquiatria, né, e com seu principal expoente ali na época, que era o Pinel, é que se começa a ter essa leitura, essa visão, né, dos transtornos mentais ou da loucura como algo patológico, como uma doença que então deveria ser tratada como tal. Mas que os tratamentos ofertados naquela época e naquele contexto, eles, né, hoje a gente sabe que eram tratamentos arcaicos, né, e que não eram tão eficazes ou sequer tinham alguma eficácia, né? E todos se pautavam mais ou menos nessa lógica do isolamento, da exclusão, e tinha toda uma questão moral envolvida também. Então, é interessante trazer esse panorama para a gente mais ou menos contextualizar e entender a partir de que momento que começam a surgir esses estigmas associados às doenças mentais, que até pouquíssimo tempo, se a gente for considerar, né, relativamente falando, historicamente falando,
perdurou até recentemente, né? A partir dos movimentos, né, da luta antimanicomial, das reformas psiquiátricas, que a gente começa a ter uma mudança paradigmática, né? Então a gente começa a questionar, né, essas formas de tratamento. Mas até pouquíssimo tempo, né, ainda na década de 60, né, 70, que é quando começam a surgir esses movimentos, os transtornos mentais, né, eles eram colocados dessa forma, né, como algo amoral, como eram vistos como indivíduos impulsivos, loucos, agressivos, e que nesse sentido eles tinham que ser contidos. E o tratamento, né, dessa lógica manicomial era muito violento, era muito desumano, né? E Você era pode, por gentileza, ir concluindo, Alex, por favor? claro, claro. E, bom, eu acho que, pelo menos para introduzir, é importante trazer isso, né? Para a gente pensar, então, da onde que surgem esses estigmas, né? E como que eles foram sendo transformados, mas, de certa forma, perdurando até os dias atuais, né? Como isso influencia a nossa visão, né? E o imaginário social acerca dos transtornos mentais. Tá certo. Muito obrigado. Agora eu irei passar a palavra para a Júlia. Ju, como você organizaria as informações que o Alex trouxe em um parágrafo de introdução da redação do Enem? Então, como ele mesmo disse, é sempre bom contextualizar. Inclusive, o parágrafo introdutório do Enem requer a contextualização temática e a tese, né? Com a contextualização temática, traçando esse panorama, sobretudo cronológico, de como desde antes as doenças psicológicas já eram vistas com um certo estigma, com certo misticismo, com uma exclusão da sociedade por parte da sociedade para com essas pessoas. Então, eu colocaria isso como a contextualização temática, né? Tratando que as doenças mentais não eram vistas como condições patológicas, que esses casos eram colocados junto a outras categorias também marginalizadas, e que com o advento da psiquiatria, que aí a gente já pode inclusive trazer um repertório logo na introdução para contextualizar o tema, que é o mencionado de Pinel, que com o advento da psiquiatria no século XVIII e XIX, aí começam a tratar as pessoas com transtorno psicológico como pessoas de fato portadoras de alguma doença, né? E aí, contudo, esses tratamentos eram arcaicos, tudo isso seguiria uma contextualização temática. Quanto à tese, eu, pegando algumas informações que o Alex disse, colocaria que as marcas estigmatizadas associadas às doenças mentais se consolidaram, então, devido às construções históricos-sociais, né? Então, como eles eram vistos antes, e desde então, como a gente carrega essa sequela desse tipo de pensamento, e também a dinâmica social contemporânea, porque não só o nosso passado, né, traz essa visão, como a gente, por manter ele, a gente adapta ela, né, às atuais circunstâncias e atuais sistemas e atual dinâmica que a gente vive no dia de hoje. Então, seria essa contextualização temática, e a minha tese seriam construções históricos-sociais e a dinâmica social contemporânea como fatos que corroboram a perpetuação do problema. Tudo bem, muito obrigado. Agora voltamos ao Alex, em que eu vou pedir para ele dar prosseguimento ao raciocínio que ele estava desenvolvendo anteriormente sobre esses estigmas e construções históricos sociais que levaram a essa situação que a gente tem hoje na sociedade. Uhum. Então, né? Então, partindo desse ponto de que existe um fator sócio-histórico e cultural na base também desses transtornos, dessas doenças, é importante a gente pensar o papel da sociedade e da cultura, não só no surgimento, mas na manutenção desses tipos de sofrimentos psíquicos, né? E quando eu falo de surgimento, eu estou falando também no sentido de que a sociedade, ao passo que ela privilegia uma certa forma de ser e de estar no mundo, ela acaba excluindo certos outros tipos de subjetividades que são possíveis também.
Então a gente começa a entrar num panorama ali de uma normalidade estatística. O que está nas pontas das curvas, né, é visto como anormal, né? Então, a sociedade, nesse sentido, à medida que ela vai privilegiando uma certa forma de ser, ela vai deixando de lado outras formas, né, de existir, né? E, bom, eu acho um conceito interessante, que eu, na minha opinião, eu acho que é legal de trazer aqui, que é a questão do poder contratual, da contratualidade, que quem fala disso é o Roberto Kinoshita. Ele é um dos fundadores do NAPS em Santos. Ele fala que as nossas relações sociais são relações de trocas e existe um certo valor para essas trocas. Na questão da pessoa louca, dito louca, ou com algum transtorno mental, esse valor ele é tido como nulo, como um valor negativo, na verdade. Então, os bens dessa pessoa eles são suspeitos, são questionados, as mensagens não são compreendidas e os afetos não são naturais, né? Então a gente tem um esvaziamento aí da subjetividade dessas pessoas, né? Então, bom, nesse sentido, eu acho que é interessante a gente pensar também nisso, porque de certa forma a gente começa a entender da onde que vem essa exclusão, né? Porque se a gente não permite essas pessoas de participarem das diversas esferas sociais, a gente também não permite que elas construam, né, uma realidade para elas, né, uma realidade material. E que tem também tudo a ver, né, mas eu acho que aí a gente vai falando mais para frente, também com o modelo econômico no qual a gente está inserido, enfim, com outras questões também relacionadas a esse tema. Muito obrigado, Alex. Agora eu vou passar a palavra para a Ju, para ela relacionar as informações que foram ditas por você no primeiro parágrafo de desenvolvimento da redação. Por favor, Ju. Então, levando em conta que ele mencionou sociedade e cultura, eu particularmente levaria um pouco mais voltado para a cultura, né? Mas é muito bom porque já veio com um repertório legitimado do Roberto Kinoshita, que ao falar dessas relações de troca, desses valores, a gente pode tratar aqui em como a exclusão ocorre pela própria sociedade através da cultura, através desse estigma, e como essa exclusão das esferas sociais, do acesso, como se a pessoa perdesse esse valor, acaba por corroborar e aumentar mais, né, o próprio problema, né? Porque se você é uma pessoa que não consegue ser compreendida por outras pessoas, você se sente uma pessoa já excluída, né? Uma pessoa incapaz de se comunicar, uma pessoa... Quando, na verdade, o caminho é um pouco inverso. As pessoas não aprenderam a lidar com essa subjetividade, não aprenderam a lidar com essa gama de personalidades, de formas de existir, e aí você acaba achando que o problema é você. Então, eu acredito que o primeiro parágrafo dá para você englobar tanto a sociedade como a questão da cultura, do acesso, e desenvolver a partir desse repertório legitimado, que inclusive seria produtivo já, se fizer uma boa articulação entre essas relações de troca e concluindo também como a falta dessa compreensão de ambos os lados para ter de fato uma relação de troca também exclui mais essas pessoas, marginaliza mais essas pessoas, o que faz aumentar o problema, né? Então seria esse. Realmente. Bom, então passarei novamente a palavra ao Alex para ele continuar o raciocínio dele. Bem, Alex, você tinha falado sobre a exclusão da subjetividade, a parte do poder contratual, né, e como isso acabava esvaziando as pessoas de sua própria subjetividade. Eu queria que você desse continuidade a esse argumento, por favor. Uhum. Bom, eu acho que seguindo, né, esse raciocínio, para não ficar muito redundante, mas só para retomar um pouco dessa fala, né, é que à medida que a gente vai classificando e identificando esses transtornos ou novas doenças, a gente vai também excluindo, porque a gente não dá espaço, a gente não abre o diálogo
para conversar sobre isso. A gente não inclui essas pessoas, né? E aí a gente vem com esse argumento, né, de mas eles não se dão bem em sociedade. Mas, né, voltar à pergunta, né, será que a sociedade também se dá bem com essas pessoas, né? E quando eu fiz referência ao modelo econômico, né, é porque é importante pensar, né, que no modelo econômico que a gente está inserido, a gente visa muito a produção e cada vez mais, né, a produção em maior escala em menor quantidade de tempo. Então, quando a gente vê essas pessoas e a gente acha que é uma questão ali moral, que eles não podem trabalhar, que eles não são pessoas produtivas, é mais uma forma de exclusão também, né? Que, de fato, a gente está tirando, né? Essa possibilidade deles fazerem parte da sociedade, da economia, né? E para o nosso modelo econômico, você não ser visto como alguém produtivo, você não tem meios de consolidar a sua existência ali, né? Então, bom, vem mais aí, né, outros estigmas, né, que eu acho que a gente pode colocar aí em dois grandes polos, né, quando a gente está falando de doenças mentais, né, que ou essa pessoa, né, quando a gente fala, né, de saúde mental e de procurar ajuda, muitas pessoas pensam nessas duas coisas, ou ela é louca, e aí dentro do louco a gente pensa que ela é impulsiva, que ela é agressiva, ou não, que ela é fraca, que ela é frágil, que é frescura, que é preguiça. Isso é uma coisa que até é trazida nos textos motivadores do Enem, né, que eles trazem ali uma tabelinha de informações e que fala que a depressão é uma das doenças mais incapacitantes atualmente, né? Então, vem tudo isso ligado também com essa questão econômica, né? Ele não quer trabalhar, né? Ele é preguiçoso. Então, assim, tudo isso está dialeticamente aí posto, né, como fatores que né, que, sei lá, que surgem, fazem surgir, né, esses transtornos e intensificam também, né? Eu não sei se eu ainda tenho mais tempo para falar ou já passa. Não, não, pode ficar à vontade ainda. Tá tranquilo. E aí, agora já partindo para uma parte que talvez possa servir como base argumentativa, é de falar sobre um nome, né, muito importante, que foi o Freud, né, que é considerado, né, o pai da psicanálise. Ele traz uma visão completamente diferente, ele vai para além do biológico, né, quando ele começa a teorizar, né, a partir do trabalho dele com as pacientes histéricas, de que existia toda uma questão de um conflito psíquico interno entre instâncias psíquicas e que elas estavam diretamente ligadas com a moral da época. Então, assim, era uma questão muito de uma incompatibilidade dos desejos de cada um e com os valores morais, né? E com as normas sociais. E a partir disso, como uma resolução, né, dessa incompatibilidade, surgia, então, esses sintomas, né? Que não tinham nenhuma ligação orgânica, né? Mas que ele foi vendo a partir das sessões que ele realizava com essas pacientes, que estavam ligados a traumas e que partia de todo um mecanismo psíquico que fazia com que esses sintomas surgissem. Então, assim, o que eu quero dizer é que, a partir daí, não só da psicanálise, mas também de outras vertentes, mas a gente começa a entender mais como que está interligado as questões culturais, morais, enfim, as normas sociais no desenvolvimento ou pelo menos no estabelecimento dessas formas dissidentes de ser, de estar no mundo, né? Sim. Nossa, muito interessante. Inclusive, Freud é um dos repertórios que os alunos costumam usar bastante nas redações, né? E é muito interessante a gente ter também um repertório um pouco mais seguro e bem legitimado aqui. Muito obrigado, Lex. Bom, agora eu vou passar a palavra à Ju, novamente, para que ela possa estruturar
toda essa teoria e até essa argumentação que o Alex trouxe no segundo parágrafo de desenvolvimento da redação. Ju, por favor. Então, eu vou focar na questão do modelo econômico, né? Uma vez que a minha tese falava da dinâmica social, a gente tem, de fato, muitas abordagens. A gente pode falar de rede social, pode falar do sistema econômico, que vai ser o meu foco. Também dá para fazer um paralelo com o parágrafo anterior, quando a gente mencionou a individualização do ser, né? Quando você individualiza. A gente vive num sistema neoliberal, né? Então a gente de fato tem essa necessidade de produtividade. Você não é tratado para você ficar bem, você é tratado porque você não pode parar de trabalhar, porque você tem que produzir. Então você tem essa obliteração do sujeito. Então o sujeito neoliberal, aí eu trouxe também um repertório, eu acho o Freud maravilhoso, mas eu também trouxe um repertóriozinho, que é A Nova Razão do Mundo, que Pierre Dardot e Christian Laval, eles falam que o sujeito neoliberal é um homem da competição e do desempenho. Ele é um empreendedor de si e ele é feito para ganhar e ser bem-sucedido. Então, a gente também pode trazer... Eu estou abrindo um leque, na verdade, né? Eu não estou estruturando tudo, mas estou abrindo o leque para ver como existem diversas abordagens que a gente pode fazer a partir dessas informações, mais focando para o sistema econômico. Então, quando você é empreendedor de si, quando você é um ser de competição, o fato de você competir já traz um certo, como eu posso explicar? Uma certa angústia, né? E você tem que competir num sistema que exige uma demanda imediatista, né? Você tem que ser funcional. E então, além de tudo, essa individualização do ser, que também a gente pode atrelar ao fato do estigma, é que, além disso tudo, quando você está mal, você não está sendo positivo o suficiente, você não está sendo esforçado o suficiente, você não está sendo o suficiente, entendeu? E aí você é marginalizado também, porque você não consegue acompanhar uma coisa que é impossível de se acompanhar. É muito difícil. Então, eu acho que eu traria mais para esse segundo parágrafo, para essa argumentação, traria o repertório do Pierre Dardot e do Christian Laval, mencionando dessa obteração do sujeito e como a gente é culpabilizado por uma coisa que não é nossa, enquanto a gente ainda sofre de um imediatismo, de coisas que tendem a intensificar quem já tem problemas psicológicos e, por vezes, quem não tem, que tende a criar este problema psicológico. Sim, de fato. Acaba por desenvolver e também acaba até fazendo uma relação, isso que você colocou, com a questão do poder contratual que foi falado pelo Alex também. Sim. Muito obrigado, Ju. Bom, a gente já está partindo para o final da nossa discussão. Eu gostaria de saber qual seria a sua conclusão sobre o tema, Alex. Tá. Bom, então, partindo ali da onde a gente parou, né? Eu acho super interessante isso que a Júlia colocou, né? Dessa questão da produtividade e como também a doença mental, né? Ou formas de sofrimento psíquico, eles são desvalorizados, né? Ou são vistos assim de uma forma muito menos empática em detrimento das doenças de causa exclusivamente orgânica, né? Porque eu fiquei pensando aqui, por exemplo, você ser afastado porque você está com pedra no rim, isso não coloca em xeque ou não questiona a sua capacidade de trabalhar. Ao passo que se você for afastado, por exemplo, porque você está com depressão, isso já coloca completamente em xeque a sua capacidade de, por exemplo, assumir uma responsabilidade dentro do seu trabalho. Então, por exemplo, se você estava em vistas de assumir um cargo, de receber uma promoção, aí isso já fica ali questionável, né? Nossa, mas ele foi afastado por depressão, sendo que, na verdade, eu acho que a ideia que o Enem também está procurando, né, que ele coloca nos seus textos motivadores, é que as doenças mentais, né, o sofrimento psíquico,
todos nós somos passíveis de sermos acometidos em algum momento da nossa vida, né? E que isso não tira o nosso valor enquanto sujeitos, né? A gente ainda tem valor. Então, é nesse sentido que eu acho que eu caminho para a conclusão, mas também ressaltando essa questão das redes sociais e, enfim, da sociedade como um todo, né? De questionar o que a gente faz para contribuir para a manutenção desse estigma e o que a gente pode fazer para acolher e para ter uma visão menos estigmatizada, menos preconceituosa, né? Essa questão das redes sociais é muito interessante porque é muito comum hoje em dia ver cada vez mais essa questão de um discurso motivacional vindo de coaches, né, que falam que basta você querer, acreditar e que criam técnicas que muitas vezes carecem de algum embasamento mesmo, né? Um aporte teórico para justificar isso. E isso intensifica, né? Que foi o que a Júlia falou. Às vezes uma pessoa ansiosa, frente a isso, se vê mais ansiosa ainda, porque ela se vê desadequada. Ou uma pessoa deprimida que, né, vê nas redes sociais que é muito privilegiado, né? Uma certa forma de ser, né? E o lado bom da vida, de, enfim, sorrisos, festas e tudo mais, começa a pensar que ela está muito distante daquela realidade, que tem algo de errado com ela. Então, acho que isso também contribui, né? E aí, talvez para concluir, né, eu colocaria assim, bom, duas coisas, né? Eu tentaria fazer um paralelo com moradores de rua e usuários de crack, que inclusive acabam nessa condição muitas vezes por ter algum transtorno mental e por não terem um apoio social da família. E uma vez na rua, né, a gente sabe como que é a política adotada para essas pessoas, né? É da violência, da truculência, de tirar eles de lá à força, como se isso fosse resolver o problema da dependência do crack, que na verdade é uma questão de saúde pública. Ou então para os moradores de rua, né, de adotar aquela engenharia de proibir as pessoas de ocuparem esses espaços, né, de pedras debaixo do viaduto, de obstáculos em bancos, enfim. Você joga o problema para debaixo do tapete, você não resolve, né? E, por fim, né, um outro repertório que eu trago aí é de algumas experiências sociais, se é que eu posso falar assim, que uma da reforma psiquiátrica italiana, né, que é a reforma a psiquiatria democrática, cujo principal nome foi o Franco Basaglia, que ele demonstrou que essas pessoas, né, ditas loucas, elas se beneficiavam muito mais se elas pudessem transitar no território e de fato participar dele, e também do trabalho, não do trabalho só como algo assim, mão de obra, um trabalho alienado, mas um trabalho que fizesse sentido para eles, que desse algum tipo de que devolvesse esse poder contratual para elas, né? E aqui no Brasil, eu acho que é interessante falar da Nise da Silveira, né? Que tem filme dela, acho que é muito interessante para os alunos poderem assistir, que ela trouxe uma inovação assim para o tratamento da época, né? Dos manicômios. Então é uma coisa, uma visão mais humanizada, né? Através das artes, enfim, valorizando esse lado mesmo mais humano dessas pessoas, né? Tudo bem. Ótimas conclusões e apontamentos. Até a parte do repertório do filme é realmente muito interessante. Muito obrigado, Alex. Por fim, Ju, vou pedir para que você conclua a sua redação e também não se esqueça da proposta de intervenção. Qual seria a sua proposta de intervenção elaborada para esse tema? Então, para concluir, eu falaria, né, tem que dar uma retomada, e como a gente falou em diversos âmbitos distintos, mas no geral é essa ideia, eu colocaria na conclusão que a sociedade que cria os doentes mentais é a mesma que exclui eles da coexistência, né? Então, com essa frase, teria uma retomada da argumentação, que é uma exigência do texto dissertativo argumentativo. Aí eu faria duas propostas.
A gente tem a questão da conscientização da população, né? Porque o estigma é essa falta de consciência, esse preconceito, esse estereótipo. E a gente tem as doenças mentais, porque, ok, a gente pode desestigmatizá-las, mas além disso, a gente precisa tratá-las. Então, a minha primeira proposta seria a mídia, por meio de propagandas informativas, conscientizar a população de que as doenças mentais são patologias como qualquer outra e que devem ser tratadas como tal, a fim de combater essa percepção negativa associada a elas, né? Assim, desse modo diminuindo o estigma associado às doenças mentais. E também, para a questão de tratamento, seria o Ministério da Saúde criar um programa de tratamentos psicoterapêuticos ou psiquiátricos, ou ambos, que seja de fácil acesso à população, né, por meio de investimentos públicos e do SUS, para assim tratar de fato as doenças psicológicas, uma vez que a única solução é informação e inclusão dessas pessoas. Tá certo. Muito obrigado, Ju. Agradecer já primeiramente a vocês dois. Os argumentos são realmente muito pertinentes e também muito interessantes para esse tema que foi trabalhado esse ano no Enem. Bom, dando continuidade à nossa live, eu gostaria de fazer algumas perguntas a vocês que foram enviadas nos nossos canais de comunicação. A primeira é para o Alex. A Clara perguntou: os vestibulandos normalmente vivem uma rotina de bastante pressão e por isso acabam desenvolvendo ansiedade. Até que ponto essa ansiedade pode ser considerada algo ainda naturalizado? Quando é necessário buscar ajuda e ou tratamento? Além disso, ela pergunta também o que podemos fazer para diminuir a nossa ansiedade, levando em conta o contexto de crises e de pandemia que vivemos atualmente. Uhum. Bom, muito legal essa pergunta e muito pertinente, né, também. Bom, eu penso que, assim, a ansiedade, ela é uma emoção natural como qualquer outra, né? Ela, inclusive, tem até alguma dimensão instintiva, se a gente for pensar que durante o desenvolvimento, né, do ser humano, a ansiedade, ela é uma resposta a um certo tipo de ameaça. É uma coisa que prepara o organismo, né? É claro que conforme nós fomos evoluindo e construindo novas relações e com o mundo, né, enquanto sociedade também, essa ansiedade ela também começa a aparecer em outros momentos que não só ameaçadores, não no sentido de ameaça de vida, mas uma ameaça visto como um perigo, né? Então, por exemplo, alguma apresentação, provas, né? Todos esses tipos de eventos, eles suscitam, sim, uma resposta ansiosa. A diferença está, eu acho que na frequência, na intensidade e começar a perceber, né, fazer uma autoavaliação se isso está começando a prejudicar você em termos funcionais, né? Se isso está começando a aparecer aparentemente sem alguma causa específica em qualquer momento do dia, se isso está te debilitando, né? Está prejudicando sua vida profissional, acadêmica, social e de fato está te fazendo sofrer, né? Então acho que a partir daí dessa percepção, você pode procurar algum profissional da área da saúde mental, né? Um psicólogo ou um psiquiatra, né? Que aí, dependendo também do grau, né? Pode ser necessário, pelo menos, para aliviar os sintomas, algum uso de algum medicamento, né? Mas que é importante a gente entender qual que é a causa dessa ansiedade, né? Dentro da sua história subjetiva, o que ela quer te dizer, né? Então, isso é conquistado, pelo menos, né, através de um processo psicoterapêutico. Ela perguntou também sobre como fazer para diminuir, amenizar.
Ela perguntou também o que que a gente poderia fazer para diminuir essa ansiedade, levando em conta o contexto dessas crises que a gente está tendo e da pandemia. Uhum. Bom, acho que a pandemia é um momento muito ímpar, né? Que tem vários fatores, né? Desemprego, a questão do isolamento social, tudo isso contribui para o aumento de ansiedade, né? Essa incerteza em relação ao futuro também. Eu colocaria pelo menos como métodos paliativos, né? De repente, alguma atividade que tenha algum efeito terapêutico para a pessoa. Então, assim, me relaxa fazer bordar, me relaxa assistir série, brincar com meu cachorro, fazer exercícios. E principalmente exercícios porque eles estão ali relacionados com ajuda, né, na produção de substâncias que estão relacionadas à sensação de prazer e de bem-estar, né? Uma respiração também, né? Trabalhar a respiração diafragmática e, enfim, qualquer outro método que possa ser útil para você, né? Porque assim, nem tudo que é terapêutico para mim vai ser para você. E é bom lembrar que assim, uma atividade com efeito terapêutico não é terapia. Então não substitui a terapia, não substitui uma consulta psiquiátrica, né? Eu acho que aí é importante avaliar, né, aquilo que eu falei da intensidade, da frequência e de fato procurar, né, entender as causas e, enfim, resolver, né, essa questão. Eu Tá acho que é certo, isso. tá certo, ótimo. Muito obrigado. Bem, agora vou fazer uma pergunta à Júlia. Júlia, nós temos uma pergunta do aluno Júnior. Ele gostaria de saber se poderia usar o autismo na redação para esse tema do Enem. Então, é preciso ver se a banca, né, do Enem ela está aceitando o autismo como uma doença mental, mas provavelmente sim. Ela geralmente dificilmente ela prejudica o aluno em relação a isso, tanto que caso o aluno utilize, por exemplo, ministérios que não existem mais, como o Ministério da Cultura, não vai perder pontos por isso. Então, eu acredito que provavelmente vai aceitar sim. Certo, muito obrigado. Bom, voltamos ao Alex, então, que recebeu uma pergunta do Roberto. O preço médio de uma sessão de terapia com psicólogo passa dos R$ 100, o que não cabe no bolso da maioria da população que mal ganha um salário mínimo. Como o tratamento de saúde mental pode se tornar mais acessível para o povo brasileiro? Uhum. Essa é uma questão muito interessante também. Bom, eu acho que assim, existem alguns meios, algumas portas aí de entrada que são interessantes, né, para a gente pensar. Por exemplo, nos cursos de psicologia das faculdades, todas têm que ter uma clínica escola, onde os alunos de psicologia, geralmente do quarto e quinto ano, estagiam. E, e esse serviço ele é voltado para a comunidade ali, né, do entorno da cidade, enfim. E são gratuito, né, não se cobram esses atendimentos, né. Eu, na minha faculdade, a partir do quarto ano, comecei a estagiar e é de forma gratuita, né? Então a gente atende a população e geralmente assim tem uma alta demanda, mas e aí você pensa em todas as universidades que têm cursos de psicologia na sua cidade. Tem também profissionais que fazem um atendimento na modalidade de clínica social, que é uma modalidade que ela pensa no contexto social daquela pessoa. Então, ela vai levar em conta todos os fatores sociais, econômicos que atravessam determinado sujeito e, a partir daí, propor ou até pedir, né, ver com essa pessoa o quanto que ela pode pagar, né? Então, é possível também procurar esses atendimentos sociais
ou às vezes até gratuitos, oferecidos, não sei, acho que principalmente no começo da pandemia teve muito isso, de projetos de ONGs ou outras associações que ofereciam, né, ofertavam esses atendimentos gratuitos, né? E também através do Sistema Único de Saúde, né, o SUS. A gente tem a RAPS, né, que é a Rede de Atenção Psicossocial, que ela articula serviços de saúde mental dentro do território. Então, a gente tem os CAPs, né, bom, todas essas alternativas que eu dei, todas, né, têm suas limitações. Então, eu acho que, assim, para além disso, o mais importante mesmo é fortalecer, através de políticas públicas, né, a questão da RAPS, né, e, enfim, da atenção psicossocial no âmbito da saúde pública, né. Tá certo. Muito obrigado. Agora, mais uma pergunta para a Ju. O aluno Tiago gostaria de saber como tornar produtivo um repertório sobre um filme ou uma série que trata de saúde mental, como Coringa ou 13 Reasons Why. Então, o Coringa a gente pode articular até a questão do último parágrafo que a gente estruturou, do neoliberalismo, da alta demanda, da também desassistência estatal, em muitos aspectos, não só na questão da saúde mental, como também na questão do desamparo estatal na economia, da subsistência, né? E essa individualização do ser. E aí também tem o corte, se eu não me engano, no Coringa, tem o corte que ele perde a psicóloga dele, e cortes também que a gente tem aqui para a saúde. Então, com todas esses acontecimentos, né, resultam numa pessoa à mercê, uma pessoa solta, uma pessoa individualizada que perdeu o seu valor. Inclusive, pode até também articular com o poder contratual, que a pessoa perde seu valor, não é comunicável, ela não é compreendida, ela não é amparada também. E aí ela reage com raiva, ela reage com revolta. E ao reagir com raiva e revolta, ela é tratada e taxada como louca, sem que se leve em consideração todas essas coisas que fizeram com que essa pessoa ficasse assim, né? É a sociedade criando uma pessoa doente psicologicamente e depois a tratando como uma louca, uma descontrolada, revoltado. Esse do Coringa. O 30 Reasons Why pode ser abordado tanto pela questão do estigma, que, se eu não me engano, faz muito tempo que eu assisti a série, mas se eu não me engano, ela se suicida sem falar para ninguém. E nem se sabe, se eu não me engano, se ela tem depressão, se ela tem alguma doença de fato. Ela se silenciou. Então, esse estigma, ele por vezes pode ser... ele é tão grande que por vezes pode resultar em uma pessoa não buscar essa ajuda. Não só a sociedade não compreende, como às vezes as pessoas não podem se compreender e elas não buscam essa ajuda. Então, ela conta os porquês depois, né? Ela só fala depois que ela faleceu, mas ela não busca uma ajuda, ela não fala, ela se sente silenciada pelo estigma que a sociedade impõe na saúde mental, né? E tanto o Coringa quanto o 30 Reasons Why pode ser usado de modo geral pelo aluno como as consequências do estigma, sendo um deles a loucura, a revolta, né, que é no caso do Coringa, e o outro o suicídio, que é no caso do 30 Reasons Why. Tá certo. Muito obrigado, Ju. Bom, temos mais perguntas para o Alex. O Ronaldo disse: é muito comum que escutemos pessoas falando que mulheres são histéricas, ou às vezes vemos moradores de rua em estados crônicos de doenças mentais, etc. Você acha que os estigmas ligados a essas doenças se relacionam ou potencializam outros tipos de preconceito do Brasil, como machismo, racismo, desigualdade social e etc.? Com certeza. Eu acho até interessante essa questão da gente falar, né, que as mulheres são histéricas, porque eu até mencionei da questão do Freud, né, das pacientes histéricas. Eu acho que, né, em alguma medida pega um pouco dessa ideia, né, mas de forma descontextualizada, né.
Porque, bom, em resumo, essas pacientes, elas tinham um certo modo de se expressar que ele era real, o sofrimento era real, mas era a forma que elas encontravam. E geralmente eram vistas ou descritas como dramáticas, muito performáticas, né? E eu acho que isso, assim, impregnou um pouco essa ideia, até porque eram só pacientes mulheres, mas hoje a gente sabe que essa estrutura, né, psíquica, né, esse funcionamento histérico também é comum em homens. Mas, de qualquer forma, eu acho que, assim, isso com certeza, né, acho que potencializa outros estigmas, outros preconceitos, porque, assim, afinal de contas, a gente vive numa sociedade machista, que a mulher é constantemente questionada sobre seu valor, sobre sua potência, sobre sua capacidade. E quando ela, né, se revolta e quer reivindicar seus direitos, né, ela é vista, taxada como alguém histérica, como alguém, uma pessoa dramática. Mesma coisa também com o racismo, né? Porque, assim, o racismo, ele é uma forma de violência, né? É uma violência que se estruturou durante muitos anos e perdura até hoje. O Fanon, ele traz muito essa ideia, né, do racismo como uma ferida narcísica, né? Isso quer dizer que é muito importante no nosso desenvolvimento, no nosso processo subjetivo, que a gente consiga ter referenciais na cultura, na nossa família, para a gente poder se desenvolver, né? Para a gente poder se subjetivar, né? Enquanto sujeito. E quando a gente está numa sociedade que todos esses referenciais passam por um filtro branco, né? Da branquitude, essas pessoas, além da violência, né? Do racismo em si, e de tudo que foi negado a elas, né? Elas se veem sem referenciais. Então, isso fica uma carência de uma representação. Então, quando a gente fala de representatividade, é importante pensar nisso, né? Que essas pessoas, elas precisam se ver nos lugares, elas precisam se ver nas profissões, nos filmes, enfim, nas mais diversas possibilidades de vida, né? Acho que tem uma psiquiatra, se eu não me engano, o nome dela é Neuza Santos, eu acho, que ela fala do ideal de ego branco, né? Que o ideal de ego já é uma coisa que, assim, é impossível de qualquer sujeito alcançar esse ideal. Mas quando é um ideal de ego branco, para o sujeito negro, é ainda mais difícil, né? Então, assim, aí vem aquela questão do, o negro se vitimiza, ele é preconceituoso com ele mesmo, cotas é uma coisa que não, exclui mais ainda. Então, assim, acho que potencializa também o racismo, né? E vice-versa, né? E o racismo também causa sofrimento psíquico, né? E um grande sofrimento. E também da questão, né, do que eu acho que ele falou do social, da classe social, né? Acho que foi isso. Bom, também, né, mais ou menos por esse mesmo caminho, né? Quando a gente tem pessoas que lhes são negadas, né, o essencial para viver, para existir, né, pessoas que têm fome, que vivem na miséria, isso também gera sofrimento psíquico. Então, assim, é uma relação cíclica, né? Uma coisa alimenta a outra. Sim, realmente. Bom, obrigado, Alex. E ainda vou continuar falando com você, porque a gente tem mais uma última pergunta que foi selecionada, mais uma do Tiago, que é: em que medida o fenômeno da medicalização pode contribuir para a persistência de uma visão estigmatizada das doenças mentais? Uhum. Bom, eu acho que quando a gente fala de medicalização, é importante frisar que esse aspecto biológico, ele é sim importante ser levado em conta, principalmente quando a gente pensa em casos onde os sintomas são mais intensos e às vezes até sem o uso de medicação fica difícil essa pessoa, por exemplo,
conseguir participar de um processo terapêutico, né? Então, assim, a medicação, ela é importante, né? Mas ela não é a única forma de tratamento, ela não é a única terapêutica, né? E eu acho que quando a gente pensa em doença mental, a gente faz muito essa ligação, né, da psiquiatria, de um modelo médico centrado e da medicalização, né? Eu acho que o problema da medicalização, quando a gente encara como única forma de tratamento, é de não pensar no sujeito, né? É não pensar na dimensão, no aspecto biopsicossocial, né? E só no bio. Então, assim, a gente enxerga a doença e não o sujeito, né? Então, acho que a partir daí, isso impede a gente de ver esse sujeito de forma global, integral, né? Então, eu acho que, assim, a gente pode pensar por esse caminho, né? Talvez de pensar que, não, existem outras maneiras possíveis, né? Existe uma forma interdisciplinar, né? Não é só a psiquiatria, tem a psicologia, dentro da psicologia tem várias vertentes, e a gente também pode pensar em outras equipes aí multiprofissionais que podem contribuir também. Então, acho que nesse sentido, quando a gente pensa em medicalização, é o que pode fazer essa manutenção do estigma, né? De pensar que essa pessoa só vai estar controlada, só vai estar dentro das suas faculdades mentais se ela estiver medicada. Certo. Muito obrigado, Alex. Bom, é um tema que dá uma gama para diversas abordagens, né? Não fica só preso no que a gente falou aqui, obviamente, mas eu gostaria de agradecer muito pelas informações compartilhadas, pelos argumentos que foram fomentados aqui. E, bem, é isso. Muito obrigado pela presença de vocês, por todas as informações que foram colocadas aqui para a gente. E para encerrar, para você que está assistindo e ainda não viu o tema do Enem, gostaria de convidar que você se cadastrasse na plataforma Redação Nota 1000 e acessasse o material gratuitamente pelo link que ficará na descrição desse vídeo. Se você deseja ficar por dentro de todas as novidades da plataforma também, não se esqueça de seguir o nosso Instagram. E ainda, se você está acompanhando essa live pelo YouTube, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos debatemas. Muito obrigado pela companhia de todos e até a próxima.